19h05, então eu já vou começar aqui falando aí sobre o porquê que eu decidi fazer essa live aqui. Bom, eu falei no. Boa noite, Aninha, tudo bem? Como eu falei no meu Instagram, eu tava dando uma sapiada pelas redes sociais e eu vi uma foto. Posso até mostrar a foto aqui pra vocês. Deixa eu ver. Que era a foto da parada LGBT de Sydney, na Austrália. Vocês podem ver que tem um estádio aí abarrotado de gente. E se vocês forem ver no Reels que originou esse print, as pessoas estão todas sem máscara. E essa foto foi feita sábado agora, dia 6/3/2021. E aí, durante esse evento, onde as pessoas estavam muito alegres ali na parada e tal, eu fiquei pensando, peraí, e a pandemia, gente? Não tem mais pandemia, de repente tem pandemia e eu não tô sabendo que acabou a pandemia, o que que tá rolando? E aí eu não sabia que esse Reels tinha sido feito por um amigo meu que mora na Austrália, que é o André Jeft, um amigo muito querido que eu conheço há muito tempo. E aí eu entrei em contato com o André, e aí falei pra ele, André, o que que tá pegando aí? E aí ele me explicou e a gente já vai chamar o André aqui pra conversar com a gente, pra gente entender o que que tá pegando lá em Sydney, na Austrália. Eu quero deixar bem claro que essa live aqui, ela não é uma live política, né? Por que que eu falo que ela não é uma live política? Porque a gente já sabe muita coisa. A gente não vai chover no molhado aqui nesse vídeo. A gente já sabe que o Brasil é um país que está sendo governado por uma pessoa completamente desqualificada para esse cargo. A gente sabe que é uma pessoa que não se trata daquilo que ele fez, daquilo que ele faz, ou do tipo de pessoa que ele é. Se trata daquilo que ele deixou de fazer, né? Se trata da gente estar vivendo num país completamente jogado ao caos. Se trata da gente nunca ter tido um programa de combate à pandemia. Se trata da gente estar vivendo numa situação completamente à deriva, completamente sem saber o que fazer, sem saber o que vai ser do nosso amanhã, sem saber o que vai rolar com a gente, entendeu? E no meio disso, milhares de famílias deste Brasil sofreram perdas de entes queridos, entendeu? Então, isso é uma coisa que todo mundo já sabe. Uma outra coisa que eu quero deixar registrada aqui é que o cenário atual é o seguinte: nós temos um senhor que ocupa a cadeira de presidente da República, que finge que sabe governar o país, quando na verdade ele não sabe. Nós temos uma outra parte da população que finge que acredita nele, que finge que acredita que ele sabe governar o país. E nós temos uma outra parte da população que é a população consciente, que consegue enxergar nesse cenário que nós estamos no momento mais catastrófico da história do Brasil. É isso. Não adianta vir querer falar, argumentar, querer defender, não adianta. É isso. Tendo dito isso, porque como eu falei no começo, não é uma live política, é uma live que se destina ao quê? A fazer com que as pessoas enxerguem que sim, existe uma luz no fim do túnel, que sim, é possível você ter um amanhã sem coronavírus. É possível você viver uma realidade onde o coronavírus não vai mandar na sua vida, entendeu? Não vai determinar o que você vai fazer, para onde você vai e não vai tirar a sua liberdade. Isto é possível. Mesmo com tudo que a gente está passando, eu acho importante a gente conseguir olhar para frente com um pouquinho de esperança, certo? Mesmo com todo esse cenário horroroso, a gente já sabe, como eu disse, a gente já sabe que é um momento onde existe um desgoverno, não existe um governo, existe um desgoverno. A gente já sabe que existem pessoas que não vão usar suas máscaras, que não vão tomar as medidas que precisam ser tomadas. A gente já sabe que está todo mundo exausto de pandemia, entendeu? Tudo isso são coisas que a gente já sabe. O que a gente vai falar aqui é o que dá para fazer, o que é possível, como é que a gente abre frentes, entendeu?
E é por conta disso que eu convidei para essa live para conversar comigo o meu querido André Jeft, que vai entrar aqui com a gente daqui a poucos segundos, que está morando em Sydney, na Austrália, aonde a coisa está bastante diferente, tá? Eu já vou chamar o André aqui. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço. Entrar ao vivo com o André Jeft. Vamos ver se você... A solicitação. Olha ele! E aí, amigo, tudo bem? Tudo bem, você, Dex? Saudade! Meu Deus do Saudades céu. também, faz muito tempo. Faz muitos anos. Da última vez que eu te vi, a gente se encontrou no bloco Carado em Você, que é um bloco que a gente adora, tanto eu quanto você. Melhor E eu acho que bloco? o melhor bloco, né? Eu acho que foi em 2017, se não me engano, pode ser isso? Acho que sim. Pois é, né? E você sempre carnavalesco, eu também sempre carnavalesco. Vou contar rapidinho como é que eu conheci o André. A gente se conheceu porque a gente foi desfilar na escola de samba Mancha Verde. Foi muito interessante aquela história, porque. Mas foi legal, né? A gente saiu no carro abriala. Você Sim. lembra disso? Esse ano eu até recebi a foto com aquelas memórias, sabe? E tinha uma foto nossa lá, porque nossa, foi incrível mesmo. Mas isso Foi faz uma muito tempo, experiência. né? Eu não lembro o ano. Eu não sou bom com Eu esse negócio também. de data. Mas eu Mas acho eu que já sei que faz uns 5 anos para mais. tem 5 anos para mais, com certeza. Eu lembro que a gente foi vestido de guerreiros romanos no carro abriala. Soldados romanos. Eu tenho até hoje a fantasia guardada. Olha, você não vai acreditar, quando eu saí do país eu vendi aquela fantasia no Mercado Você Livre. vendeu. Vendi. Eu deveria ter feito a mesma coisa, eu deveria ter vendido. Mas eu, sei lá, peguei um apego, eu pego apego nas coisas, preciso É, trabalhar esse negócio de apego. Mas eu tenho o capacete, a roupa de romano, a lança tá guardada aqui. Então, enfim. Mas vamos lá pro nosso assunto aqui, meu querido amigo. Que tá. Fala pra gente onde você tá. eu tô em Sydney, na Austrália. Você tá em mim, na Austrália, louca. Ai. André, quanto tempo faz que você tá aí, querido? Conta pra gente. Já tá fazendo 3 anos e 5 meses. Eu vim assim no final de 2017. Eu cheguei aqui acho que no finalzinho de outubro, última semana de outubro, mais ou menos. Então já faz mais de 3 anos que eu tô aqui. Gente, faz muito tempo que você tá aí. Então, na verdade, isso acontece com bastante gente. Assim, eu nem vim para ficar muito tempo. Eu vim só para estudar inglês e voltar para São Paulo e arrumar um emprego e buscar um emprego tipo bom, né? Dá um Melhorar meu upgrade, né? inglês. E aí, só que daí eu vim, no começo eu não gostava, aí eu comecei a mudar de planos, pensava em ir para outros países, falei, eu acho que eu vou tentar juntar o dinheiro e mudar para outro país, mas isso é porque no começo é muito difícil mesmo. Aí Uhum, depois eu fui me uhum, acostumando, quando terminou, eu vim para ficar 6 meses. Eu comprei um curso de inglês de 6 meses. Quando uhum, eu terminei esses 6 meses, eu vi que era mais que meio que compensava para mim aqui ficar mais um ano e meio estudando. uhum, Aqui na Austrália eles têm um curso chamado Vocational Education Training, que é tipo um curso técnico, vamos dizer assim, tipo uhum. um curso técnico. E esses cursos são bem mais baratos que curso de inglês. Uau! Então a maioria dos estudantes internacionais acaba vindo estudando inglês por um tempo e aí quando melhora o inglês muda para esse curso técnico, porque ele é mais Uhum, barato, ele tem assim 1 ou 2 aulas por semana. Sendo bem sincero, tem escola que você nem precisa ir na aula, você meio que só faz os trabalhos ou vai lá uhum, tipo uma vez ou nunca, entendeu? Então acaba sendo uma oportunidade para você ficar, gastar menos dinheiro e ter mais tempo livre, ter mais tempo para trabalhar, ou ter mais tempo para você aproveitar a vida e tal. E daí eu fui ficando nessa, uhum. e aí eu E também nisso se mudei. passaram 3 anos e meio já. E aí passaram 3 anos e meio. Nessa, sim. Maravilha. Tá tudo certo, tudo tem que acontecer na quantidade, no tempo que tem que acontecer, tá tudo super certo. Agora, nosso assunto aqui é essa coisa, né, pandemia na Austrália, pandemia no Brasil. Vou deixar claro para as pessoas que estão assistindo a gente que essa não é uma live política e também não é uma live onde a gente vai ficar falando que a Austrália é maravilhosa e que o Brasil é um lixo. Cada nação tem os seus prós e seus contras. Mas é importante para a gente entender por que aí a coisa está
do jeito que está e por que aqui a coisa está do jeito que está. Entendeu? Acho que vai ser legal tanto para as pessoas daí que podem estar assistindo, quanto para as pessoas daqui que podem estar assistindo isso aqui. Então, repito, não é uma live política, a gente já sabe que o governo do Brasil ele não colabora para que a coisa, não colaborou para que a coisa tivesse um desfecho menos pior. Muito pelo contrário, nós temos uma pessoa no topo dessa cadeia de governo. O que ele pôde fazer para deixar a coisa pior, ele fez, e eu acredito que ele continuará fazendo, porque não é o que ele demonstra, são fatos o que a gente está falando aqui. Também deixei claro no começo da live, o cenário do Brasil nós temos uma pessoa que finge que sabe governar, temos na população pessoas que fingem que acreditam, e temos na população a outra parte que é consciente, que enxerga a catástrofe que a gente está vivendo, sim, devido a uma falta de política, a um desgoverno que a gente está tendo. Mediante a isso, a gente vai falar agora da Austrália. Você lembra quando foi que a pandemia começou aí? Lembro, assim, no começo do ano passado, eu até pesquisei que eu não lembrava direito, assim, os dados, mas o primeiro caso na Austrália foi confirmado no final de janeiro. Olha, aí começou antes do que... Só que assim... Começou em março. Só que sendo bem sincero, assim, eu tô falando final de janeiro, mas a coisa também começou em março aqui. O que aconteceu? Veio os primeiros casos no começo de janeiro, só que ninguém deu muita bola, porque a gente não esperava que viesse uma pandemia. A gente achava que ia ser um vírus qualquer, que ia chegar e passar. Então a gente passou o mês de fevereiro inteiro de boaça, tanto que a parada do orgulho LGBT aqui aqui em Sydney acontece entre fevereiro e março. Na verdade, acontece bem no carnaval. E no ano passado, aconteceu no dia, se eu não me engano, 29 de fevereiro. Eu lembro que foi bem no carnaval, foi tipo o carnaval do ano passado. E a gente teve a parada normal na rua, não tinha nada, ninguém falava de pandemia. Então, por isso que foi... Aqui eu até li alguns artigos que muita gente diz que o governo aqui demorou para tomar uma atitude, porque o primeiro caso foi confirmado no final de janeiro, mas era final de fevereiro e a gente estava em festa e ninguém falava. Todo mundo fervendo na rua e oba-oba. E não havia preocupação, era uma vida assim, não existia nada que, sei lá, ninguém se preocupava com isso, nem a população e nem o governo. Obviamente o governo estava fazendo ali testes e tal, mas não levou com essa seriedade. Passou a parada do ano passado, aí os casos começaram a aumentar. E aumentavam mais ou menos assim, 50 por dia, 70 por dia. E aí começou a vir 1, 2, 3 mortes. E eu acho que foi nesse momento, quando começou o mês de março, que as pessoas começaram a ficar mais preocupadas e que o governo começou a ficar mais preocupado, porque começou a morrer gente, os casos começavam a vir 50, 70 por dia. E a cidade onde apareceu foi Sydney. Começou aí. Começou em Sydney. E aí, eu lembro que eu ligava para minha mãe, eu falava, nossa, mãe, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que vai rolar, porque a gente tinha um pouco... Eu comecei a ficar com um pouco de medo de que acontecesse o mesmo que estava acontecendo na Itália, que era todo mundo preso em casa, e eu não sabia como que a gente ia fazer. E aqui, para a gente que é estudante internacional, a gente tem o que eles chamam de emprego casual. Emprego casual é assim, a gente é legalizado, a gente até paga imposto, né? Quem é estudante internacional e trabalha paga imposto, só que o empregado pode mandar a gente embora, assim, numa mensagem, do dia para a noite você não recebe nada. Então, não tem direito nenhum. Então é muito difícil, porque eu lembro que eu já pensava nisso, falava, nossa, se acontecer alguma coisa aqui, eu vou ter que viver não sei como, ou com um pouco dinheiro que eu tenho guardado e tal. Mas aí até tem uma coisa legal que você falou que eu também concordo, eu não gosto muito de gente que fica romantizando esse negócio de morar fora ou da coisa dos países, porque acho que até um ponto importante que eu levo muito em consideração é que aqui o governo, o primeiro-ministro australiano, que é a função do presidente, ele é super idiota. É um cara homofóbico, xenofóbico, sabe? Ele é um babaca mesmo.
Mas, e eu nem, definitivamente não defendo ele, não apoio ele, e se eu fosse australiano, eu nunca votaria nele. Uhum. É, Ou seja, é muito mas, legal você falar isso, viu, André? Porque é, as pessoas têm essa falsa ideia de que um país desenvolvido você não vai ter gente escrota, tosca, né? Que vai, inclusive, ter um estilo de política que vai trabalhar contra muitos direitos humanos. Como quando a gente está óbvio. falando de direitos LGBT, de direitos das mulheres, a gente está falando de direitos humanos, né? E existem estilos políticos que trabalham contra. E é legal você falar que aí também tem. Porque, como você falou, tem uma romantização, né? Aí o primeiro mundo não tem, é tudo maravilhoso. Então a gente está vendo que também tem gente escrota em qualquer nação. Tem como. Eu não sei, às vezes eu penso que o que aconteceu com esse primeiro-ministro é que há 2 anos atrás teve uma queimada na Austrália que foi totalmente descontrolada. Só para você ter uma ideia, a queimada era tipo na floresta e a gente aqui em Sydney, tipo, era fumaça para todo lado, tinha fumaça dentro do metrô. A gente olhava para o Meu céu, Deus, era tipo tudo laranja, porque foi uma queimada descontrolada assim no país. E esse primeiro-ministro, né, o primeiro-ministro atual, ele ficou muito queimado, porque ele não fez nada, né, porra nenhuma. nada. Então, eu não sei se foi um pouco por isso que ele estava com a ficha queimada, ele resolveu botar é, como se diz? Mostrar Ele botou trabalho. colocar a mão mostrar trabalho. Então, o que acontece é, quando mais ou menos entre o meio e o final de março do ano passado, quando os números de casos começavam a chegar a 50, 70 por dia, 100 por dia, quando as pessoas começaram a morrer, e aí começou a vir, tipo, 2, 3, 4 mortes por dia, aí eles decidiram tomar uma atitude. Então, se eu não me engano, foi mais ou menos no final de março do ano passado, que basicamente as primeiras iniciativas foram pedir para as pessoas trabalharem de casa, então todo mundo que podia tinha que trabalhar de casa, usar máscara, aí na época ainda não era obrigatório, mas usar máscara em transporte público, usar álcool em gel, e aí começou esse movimento das pessoas se isolarem, mas não de forma obrigatória. Tanto que na época eu trabalhava num hostel de faxina, e eu ia e voltava todo dia a trabalhar. Então eu ia trabalhar, Tá. voltava e eu ficava em casa. Mas não existia assim uma proibição de ficar na rua. Tinham algumas, na verdade tinha proibições, mas não era uma coisa, por exemplo, eu sei que na Europa ninguém podia botar o pé na rua, né? Tipo, se você Uhum, naquela sim. época que estava com a crise e tal. E aqui era uma coisa mais assim, existia legislação, não pode sair, mas não era uma coisa assim tão rígida no começo. Aí, como os casos não melhoravam, aí eles tomaram uma atitude que foi a mais drástica, que foi de fechar, fazer o lockdown, de fechar tudo. E aí foi a época que fechou restaurante. E isso foi mais ou menos em março do ano passado. Aí final de Em março já março do ano começando a abrir. passado, você acha que foi esse o período mais crítico da pandemia aí ou ainda não foi em março, foi depois? Quando que foi o Eu, período mais crítico? eu diria que em Sydney eu acho que foi nesse período, mas definitivamente não foi na Austrália. Ah, tá. Então foi diferente em Sydney para o resto do país. Porque, assim, eu até li, assim, alguns artigos sobre isso, né, porque eu não tenho como Uhum. dizer, assim, como especialista, mas pelo menos o Tá, que eu senti aqui é que foi mais ou menos isso. Olha, entre tá. o começo e meio de março a coisa começou a estourar, os números de casos, e quando começou a estourar, em questão, assim, de dias, o governo tomou uma série de atitudes. E Ou isso meio que seja, você ajudou a. pode. É isso que eu ia falar. O governo foi rápido, aí você. Aqui em Sydney o negócio foi bem rápido, porque foi assim, questão de semanas, tanto que eu lembro que na época eu também pensava em voltar para o Brasil, porque eu falava, gente, o que eu vou fazer aqui, né? Sem emprego, dentro de casa, tendo que pagar aluguel, né? Eu não vou nem conseguir. Aí, mas foi questão assim, quando eu pensei em voltar para o Brasil, no dia seguinte os aeroportos estavam fechados. Então foi tipo tudo Uau. muito rápido, é. E aí as medidas foram essas, assim. Primeiro as medidas que a gente já conhece no Brasil. Então isolamento, as pessoas tinham que ficar de casa, trabalhar de casa. Eles começaram a fechar parques. Então, por exemplo, eu lembro que você podia ir no parque desde que você fosse, por exemplo, correr no parque, mas os bancos eram fechados. Eu lembro de ver notícia na TV de, sei lá, pessoas que iam fazer piquenique no parque. Aí a polícia ia lá e mandava embora. Ou na Que praia, as maravilha. pessoas que iam na praia, a polícia lá e mandava embora. O que também é uma coisa, eu acho. Bom, enfim, depois a gente comenta mais sobre isso.
Mas foi isso. E uma estratégia assim, que acho que ajudou e muito, mas aí também tem um pouco da questão da geografia da Austrália e tudo mais, foi esse negócio de fechar os aeroportos e de fechar as fronteiras entre os estados. Olha só. Então, por exemplo, quando tinha o caso aqui em Sydney, né, no começo, entre março e abril, que foi o momento mais difícil para todo mundo, que a gente tinha aí 100 casos por dia, mortes e tal, toda semana, o que eles fizeram foi, então, fechou os aeroportos no primeiro momento, ninguém entrava e ninguém saía, e fecharam as fronteiras entre os estados. Então, também todo mundo ficou preso nos estados. Se você estava na estrada e você ia querer passar para um outro estado, estava bloqueado pela polícia, ninguém saía, ninguém entrava. Aí, quando as coisas foram melhorando, o que o governo... Aí eles liberaram, obviamente, as estradas. Eu sei que em alguns estados eles liberavam a estrada, mas você tinha que fazer uma quarentena obrigatória. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela se mudou de Sydney para Adelaide, e ela, na estrada, ela chegou lá, teve que fazer o teste dando negativo, ela teve que assinar um documento falando que ela ia ficar 14 dias na casa dela, e dando o endereço da casa dela, e caso a polícia fosse lá durante esses 14 dias e ela não estivesse lá, ela ia ter que receber uma penalidade. Não sei se era uma multa ou se chegava Uau. da prisão, alguma coisa assim. Agora, óbvio, nesses casos, acho que aqui a Austrália caga regra para tudo. E essas regras são Hum, assim, eles aplicam a multa quando eles querem. Só que daí, se você quiser, tá. entende? Não é que, sei lá, Uhum. qualquer um que não tenha seguido a quarentena tenha levado uma multa ou tenha sido preso. Mas Uhum. se eles forem pegos pela polícia, aí podia rolar alguma penalidade. Em relação aos aeroportos, o que acontece até hoje, o que para mim é uma coisa muito difícil, mas eu acho que é uma decisão importante, é que o que acontece eles fecharam os aeroportos, isso, né, em março, eu acho que foi no final de março do ano passado, não tenho certeza da data, mas foi mais ou menos nesse período, eles fecharam os aeroportos, e depois eles reabriram. Mas como funciona hoje o funcionamento para a gente entrar no país, né? Primeiro que estrangeiro não pode, então nenhum estrangeiro entra no país. Óbvio que tem exceções, por exemplo, na parada que teve no último sábado, teve uma Tá. cantora, a Rita Ora, que estava aqui. Eu não tenho certeza, eu acho que ela é inglesa. Não sei se ela é Conheço inglesa ou Rita Ora. americana. É. E Também ela não está lembro onde aqui. ela é. Não lembro. E ela Não, não não é lembro de onde é. australiana. É. Como que ela foi parar aí, né? Bem, Então, o que é? Nesses casos excepcionais, a pessoa pode pedir uma autorização para o governo, e se o governo julgar que é necessária a entrada desse estrangeiro, eles podem autorizar. Inclusive, um dos uhum. textos que eu li na internet há muito tempo atrás, falando quanto como eu posso dizer, o quanto a pandemia tinha mostrado, como a pandemia tinha mostrado o quanto a Austrália é muito elitista. Porque no final das contas, eles criam essas regras, mas eles dão sempre brecha, e as brechas são para quem? Para quem tem dinheiro. Mas, enfim, é por isso que, assim, as estratégias são boas. Depois eu até falo um pouco mais, né? A gente conversa um pouco mais sobre como é a vida aqui. Realmente, Claro, acho que até na claro. parada eu me dei conta do quanto privilegiado a gente é de estar aqui, de estar nesse país. Mas também tem esse lado que não é 100% perfeito, né? Mas voltando ao negócio dos aeroportos, então, quer dizer, em tese nenhum estrangeiro pode entrar, a não ser em casos assim muito excepcionais. Aí em relação a australianos, então, australianos ou como se fossem australianos com cidadania, desculpa, Uhum. estrangeiros com cidadania australiana, que é que eles chamam de residência permanente. Então, por exemplo, um Uhum. brasileiro que está aqui na Austrália, que casou e que passou por todo o processo, que já tem já como se fosse a cidadania, né? A residência permanente. Aí essas pessoas, elas podem sair da Austrália e retornar. Só que o que acontece? Para sair, elas também precisam pedir autorização. E elas têm que ter um motivo. Então, esses australianos ou os estrangeiros que são residentes permanentes, eles não podem falar, vou de férias para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Tipo, não. Eles precisam ter um motivo para ter essa autorização para sair do país. Só que acontece, quando eles voltam para o país, eles precisam fazer essa quarentena obrigatória num hotel, e eles precisam arcar com todos esses custos. E não é E não barato. devem ser Custa. baixos. É.
Não é barato. Mas mais ou menos como funciona, eu nunca, obviamente, nunca passei por esse processo, mas hoje eu entrego comida no Uber Eats, eu entrego muita comida em restaurante. Então, o que eu vejo, Uhum. eu imagino que quando a pessoa desembarque no aeroporto, na Austrália, né, onde for, é, já tem uma equipe lá responsável por pegar essas pessoas de forma isolada, entrar num E ônibus. levar. Esse ônibus é escoltado pela polícia, porque quando eu entrego comida aqui, eu vejo o ônibus chegando com escolta da polícia. Aí esse ônibus chega no hotel, a pessoa entra no hotel, faz a quarentena de 14 dias. Se ela for detectada com o vírus na quarentena, ela precisa pagar para ficar mais 14 dias. Então, ela vai ter que ficar quase um mês no hotel. E aí sim ela pode sair para a vida normal, tá? Nesses Gente, vocês casos estão de prestando voos atenção no que o internacionais. André está falando? Olha só, para você entrar na Austrália, que não é um país pequeno, para você entrar na Austrália, você é obrigado a fazer quarentena em um hotel. Então é assim, querido, você quer vir para cá? Você pode vir, meu amor. Só que você vai chegar aqui, você vai direto para um hotel fazer quarentena. Não é opcional. Não É é, isso. você não vai escolher se você vai querer, se você pode pagar. Não pode pagar, você não vem. Simples. Assim, E isso, na verdade, é só para australiano e para residente permanente. Assim, estrangeiros não podem. Tem vários brasileiros que compraram o curso de inglês, que compraram o intercâmbio para vir para a Austrália. E aí as fronteiras fecharam em março do ano passado e essas pessoas até hoje não podem entrar no país. Então elas compraram passagem, curto, mas elas não têm autorização para entrar. Então e é bem acabou, e assim. não tem conversa, entendeu? Isso que eu acho. É, Sabe, eu não quero ficar realmente comparando, mas eu estou falando aqui, a gente está conversando aqui sobre ações que funcionaram, entendeu? porque Ações que tiveram um resultado absurdamente positivo, entendeu? é, O Brasil não passa nem perto disso. Aqui você entra a hora que quer, sai a hora que quer, vem gente de qualquer país, sai gente para qualquer país. Sem falar dentro do país, né? Manaus, que vai para não sei na onde, que vai... Não existe isso. E eu acho que se fossem implementadas regras rígidas como essas, eu acho que eu não consigo imaginar o Brasil seguindo um protocolo tão rígido. Não consigo, eu tenho que ser é, honesto. A gente funciona dentro do país de um jeito muito. Não existe disciplina no jeitão do brasileiro, entendeu? E talvez o preço disso seja o que a gente está vivendo agora. Você falou em lockdown, por exemplo, no começo da sua fala, também achei bárbaro. E aí, exatamente hoje, eu não sei se você acompanhou as notícias, porque são notícias brasileiras, de qualquer jeito. Mas o estado de São Paulo está prestes a entrar numa coisa chamada fase roxa. Ou seja, seria uma fase onde estaríamos passando por um dia a dia mais restritivo, até os serviços essenciais terem horário. Aí você tem faixas não, fases, né, de todas as cores, azul, amarela, roxa, não sei o que lá, quando na verdade, se no início da pandemia a gente tivesse tido um lockdown de verdade, como você descreveu aí, não vai estar na rua, não vai estar no parque, se tiver no parque a polícia para, manda de volta para casa com multa, chegou, enfim, chegou de uma cidade para outra, ou de um estado para outro, vai ficar em casa, a gente vai te procurar na sua casa, se você não estiver lá, penalidade. Sabe? Sabe, cuidado, né? Que é tudo hum, o que a gente não teve, entendeu? e tem uma Pode falar. coisa também que, assim, eu não posso falar muito porque aconteceu em outra cidade, mas talvez também seja um caso legal da gente conversar um pouco, né? Então, o pior, assim, aqui em Sydney, para você ter uma ideia, desde 2020 tiveram 54 mortes no total, no estado inteiro, na Olha verdade, não na aí. cidade, no estado. E a última morte, pelo que eu achei na internet, né, mas não tenho assim certeza dessa informação, mas pelo que eu pesquisei, a última notícia que eu achei falando sobre a morte de alguém foi em setembro do ano passado, em Sydney, tá? Mas Meu aí só para a Deus. gente ter uma noção da diferença, o que aconteceu numa outra cidade chamada Melbourne, que é uma cidade que fica um pouco mais para baixo
do estado onde fica Sydney. Na verdade, fica em outro estado, né? A cidade de Melbourne fica no estado de Victoria. E por lá, eles tiveram que ficar mais de 4 meses em lockdown. Assim, Mas lá é o lockdown negócio foi... mesmo. Não é lockdown de porta fechada pelo meio. É lockdown mesmo. Então, pra sendo bem sincero, eu nunca nem fui nessa cidade. Eu morro de vontade de ir, porque eu sei que é uma cidade super cultural, uma cidade que tem Já ouvi falar. grafite, arte de rua, assim, em todo lugar. Deve ser uma cidade super bonita, mas eu nunca fui pra lá. Então, eu não sei direito como funcionou esse lockdown lá. Mas eu sei que eles ficaram durante mais de 4 meses em lockdown. E eles passaram por uma situação realmente muito difícil, assim. Eu vi que, por exemplo, na Austrália, o total de número de mortes em todo o país, desde o começo da pandemia, é de 900 e poucos casos. É de menos de um pouco mais de 900 casos. Só que só no estado de Victoria, que é onde fica a cidade de Melbourne, foram cerca de 800 casos de morte. Concentrou ali, né? Então, concentrou, assim, o pior da Austrália definitivamente aconteceu nessa cidade de Melbourne. Mas eles já não estão em lockdown há bastante tempo também. Acho que desde o ano passado a coisa lá já melhorou. Mas eles tiveram que estender o lockdown durante muito tempo por conta dos casos aumentarem. Assim. Então, pra Se gente ver você que tá... Pode falar, desculpa, pra gente ver. só para ver que o lockdown funciona, mas que ele tem que ser levado a sério e que ele não pode ter essa flexibilização, né? E é a cara do Brasil, esse jeitinho. Vamos dar um jeitinho brasileiro até no lockdown. Então é lockdown, mas não é meio. Eu deixo a loja fechada, mas só até a metade a porta. Isso não é lockdown. E o resultado está aí. A gente está vendo. A gente está vendo isso. Né? Isso que eu acho que é o mais louco. Embora você que está aí conhece pouco Melbourne, imagine eu que nunca saí do Brasil. Mas só da gente saber que é um país de língua inglesa, a palavra lockdown não seria usada se não fosse realmente um lockdown. Eu não tenho a menor dúvida da seriedade que foi tratado, né? Na verdade, para ter bons resultados. Porque se fosse um lockdown flexibilizado, eles estariam também, né, passando por situações difíceis. E tem uma coisa também, assim, como se diz, que eu estava pensando aqui, eu não sei muito de tudo que aconteceu lá, mas eu lembro também de ter visto notícias falando de pessoas nessa cidade, em Melbourne, que iam para a rua fazer protesto pelo fim do lockdown. Mas, para você ver que isso também tem aqui, mas o governo não cedeu a essa pressão, né? Então, não estou defendendo o governo, porque eu nem sei quem é o partido lá, mas a gente tem que, assim, reconhecer que a importância de um governo que sente uma parcela da população pressionando o governo para parar com o lockdown, mas eles seguirem a ciência e não uma pressão popular. Eu também não sei se foi muita gente, eu acho que deve ter sido um protesto pequeno, eu não tenho certeza do quanto foi esse protesto, mas eu lembro de ver imagens de pessoas na rua brigando com a polícia, aquela muvuca e tal, com placas, falando que é um vírus inventado, aquela coisa que a gente já sabe que também existe no Brasil. Que é uma minoria, eu acho, também no Brasil, mas que tem ali, né, eles estão ali. E aqui, pelo menos, eu sei que o governo não acabou com o lockdown só porque as pessoas estavam de saco cheio de lockdown. Eles ouviram o Ministério a equipe da saúde do governo para saber o momento certo de iniciar a flexibilização desse lockdown e a flexibilização do isolamento social, né? Meu Deus. Até hoje, por exemplo, muita gente reclama da questão do aeroporto, porque as pessoas querem sair do país, porque as pessoas querem... Eu mesmo não vejo a minha mãe já faz desde que eu tô aqui, 3 anos e 5 meses. Mas o governo diz que só vai reabrir as fronteiras para estrangeiros e também flexibilizar para australianos quando eles tiverem a certeza de que isso não vai trazer risco para o país. Sabe aquela coisa de se importar mesmo, um cidadão da nação e com a nação como um todo, né? É isso que a gente percebe nessa diferença gritante. E olha que você falou que o primeiro-ministro da Austrália é uma pessoa tosca. Você imagina, né? Vamos né, tentar dar uma comparada aí. Imagina se ele fosse, sei lá, mais moderno, ou se ele realmente estivesse ainda mais engajado em direitos humanos.
essa criatura está assim, eu não sei nem quem é, mas essa criatura está minimamente fazendo aquilo que lhe compete enquanto autoridade dentro de um país. É o mínimo que se espera. Né? Ele tá fazendo o mínimo. Não é uma coisa de, nossa, como ele é incrível, mas ele tá fazendo o trabalho dele. Herói. Né? Que herói. Não é um herói. Ele, assim, né? Tipo, presidente governa, faxineiro limpa, ator atua, cantor canta. Faça o seu. Já tá ótimo. Né? Amigo, tá tem ótimo. uma coisa também que eu lembrei aqui, que eu sei que, né, infelizmente não está acontecendo no Brasil, que eu acho legal, que é esse trabalho em conjunto entre o governo, eu não sei como eles chamam aqui, eu acho que não é governo federal, porque eu acho que a Austrália não é um país federativo, né, não sei como eles chamam, mas é esse trabalho entre o primeiro-ministro e os governos de estado, porque pelo menos eu lembro que, até hoje, na verdade, até hoje, mas eu lembro que, principalmente no começo da pandemia, assim, todo dia aparecia a cara desses caras. Na verdade, a governadora do estado é uma mulher, mas sempre aparecia a cara deles todo dia na televisão falando sobre isso, falando sobre a pandemia, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Eu confesso que às vezes até ficava um pouco confuso, a gente não sabia direito, porque as coisas mudavam muito rápido, num dia você podia uma coisa, no outro dia você já não podia. Mas eu lembro que eles estavam muito presentes, assim, todo dia falando sobre a situação, falando sobre o que ia ser feito, dando um esclarecimento para a população e sempre com esse trabalho em conjunto. Óbvio, os governos do estado agiram de forma, não de forma diferente, mas cada um tinha o poder para fazer a coisa como eles gostariam de ser. Eu até lembro, não como gostariam de ser, mas da forma como gostariam, porque eu lembro de ler algumas notícias falando, esse sistema de quarentena em Sydney é melhor do que em outros estados. Esse sistema de ir para o hotel. Porque esse sistema também é falho. Eu lembro que eu já vi casos, por exemplo, do motorista do ônibus ter pegado o vírus, da faxineira ou do segurança do hotel ter pegado o vírus. Então, esse sistema também teve falhas, mas eu acho, pelo menos aqui em Sydney, poucas, assim. Você tinha também no começo me perguntado sobre as situações mais críticas. Aqui em Sydney foi só no começo mesmo da pandemia, que eu me lembre, e no final do ano. Então, só que no final do ano é difícil falar de crise, de um momento de pico, porque foi muito pouco. Mas o que aconteceu foi, perto do final do ano, eles tiveram mais ou menos uns 17, 20 casos na zona norte de Sydney. E aí, eles fecharam tudo lá. Eles quase cancelaram o ano novo, ninguém sabia se ia ter ano novo ou não ia. Eles acabaram mantendo os fogos, então teve os fogos de artifício, mas eles fecharam. Aí eles fecharam mesmo todos os parques, porque eu tentei ver os fogos, mas estava tudo. Porque a gente não sabia também, era um dia antes e não tinha informação. Aí eu falei, quer saber? Eu vou lá, eu vou ver. Eu fui sozinho, falei, vou ver o que é que dá. E fui de máscara, porque eu falei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Realmente os parques estavam todos fechados, todos fechados. Eu consegui assistir os fogos, até tem aqui o vídeo no meu Instagram, mas eu tive que assistir da rua, e mesmo assistindo da rua, a polícia mandou vazar um monte de gente. Por exemplo, tinha, sei lá, eu e mais 3 pessoas perto de mim, a polícia já vinha, se chegasse mais alguém, a polícia já mandava vazar, porque eles não tinham como... Assim, eles até podiam ter fechado a rua, né? Mas acho que é difícil, não sei se eles podiam ou não, mas eles só fecharam todos os parques para não rolar aglomeração, e isso com 17, 20 casos na zona norte de Sydney. Então esses foram os 2 momentos realidade. de pico. Imagina, e depois... outra realidade. E depois, porque aí, por exemplo, para falar um pouco como é que é a situação hoje, né? Porque depois desse caso no ano novo, começou a ser obrigatório, voltou a ser obrigatório o uso de máscara em supermercado. Até então era obrigatório só em transporte público. Mas isso durou o quê? Mais ou menos um mês, mais ou menos. E aí já deixou de ser obrigatório. Então hoje, como a gente tem, assim, já faz bastante tempo que aqui, na verdade, em toda a Austrália, acho que o primeiro caso, pelo que eu li de notícia, em novembro, foi o primeiro dia que eles conseguiram registrar 0 casos em todo o país. Meu Deus. E desde então, ele tem acontecido por vários dias consecutivos ou por vários períodos de tempo, eles conseguem 0 casos ou casos muito baixos aqui em Sydney. Então, por isso que hoje, o que é para mim, assim, viver na pandemia, é basicamente usar máscara em transporte público, que é obrigatório,
Eu acho que eu não uso muito transporte público porque eu tenho bicicleta. Mas eu peguei o transporte público algumas vezes. Eu acho que a maioria das pessoas usam máscara, sim. Não todo mundo, tem gente que não usa, mas a pessoa que não usa também tá correndo o risco de levar uma multa. Mas a Olha. maioria usa. É. Uhum, E as baladas estão fechadas, então nenhuma balada está aberta. O que pode abrir aqui é bar. O que eu acho que é uhum, meio que bem parecido para as pessoas do que balada, só que elas têm que ficar uhum, sentadas e aí tem, sei lá, podem beber, pode ter um show de drag, pode ter uma música ao vivo, mas com restrições no na entrada do número de pessoas e elas têm que tudo ficar uhum, sentadas. Então é mais assim, uhum, um pouco mais controlado. uhum. É Amigo, eu acho super que é isso. compreensível, porque. É, Não, é super compreensível a gente ver a diferença, né? E aí, por conta disso tudo que você conta aqui pra gente, lockdown feito à risca, fronteiras fechadas, fronteiras nacionais e internacionais fechadas, obrigatoriedade de quarentena para pessoas que se locomovem dentro do país. Por conta dessas medidas todas, é que a gente chega no dia 6 de março e você tem uma parada LGBT com o estádio cheio. O país trabalhou para isso. Né? O país é um país vitorioso em termos de coronavírus, porque trabalhou para que isso fosse possível. Né? E aí você foi para a parada, foi legal, tem um clima de medo ainda, ou as pessoas já estão mais tranquilas. amigo, assim, foi muito engraçado que eu recebi o feedback de muitas pessoas também que não tinham, que sabiam que as coisas estavam boas aqui, mas não nesse nível, né? E eu confesso que eu não senti medo, assim, em momento algum, sabe? O que, Gente, que lindo. o que aconteceu, eu não tinha muita certeza se eu queria ir na parada no começo, por conta dessa coisa de ser Uhum, uma parada num estádio, as pessoas tiveram que comprar o ingresso para entrar, então não foi assim de graça, o que é uhum. uma coisa que eu acho bem Já é uma outra nada a ver, questão, né? que é uma outra questão, é. Mas no final das contas eu parei e pensei, olha, eu tô aqui, a gente já tá tipo há um ano preso no país. Não que seja um Uhum, grande problema, né? A gente não é, a gente uhum, sabe que tem coisas muito, né, muito melhor a gente estar salvando vidas e estar preso no país do que estar perdendo pessoas, né? uhum, Mas não deixa de ser uma situação também que mexe muito com a gente. Muita gente uhum, mudou, perdeu, mudou de emprego e coisas assim. Então, aí eu pensei bem e falei, quer saber? Vamos ver como é que vai ser esse rolê da parada. Aí no dia da parada antes eu também fui num protesto, então teve um grupo de ativistas que fez um protesto na mesma rua onde aconteceu o primeiro protesto da parada. Foi um uhum, protesto que, bom, o protesto não tem que ser autorizado pela polícia, né? Mas enfim, a polícia não autorizou esse protesto, eles até denunciaram esse grupo para a corte aqui, né, para a justiça, mas o protesto aconteceu, foi bem, bem legal, que é um grupo, né, uhum, um grupo menor de pessoas e também as pessoas, pelo menos os ativos, assim, todo mundo está bem consciente, né? Alguns outros, quer dizer, uns mais, outros menos, mas nesse protesto foi bem interessante, que foi o primeiro protesto que eu fui, em que eles tinham uma plaquinha com QR Code para você se registrar. Isso acontece aqui até hoje nos restaurantes, quando você vai, você tem que deixar o seu nome e telefone, porque caso uhum. alguém onde você, por exemplo, sei lá, alguém que foi no protesto foi detectado, testou positivo para o vírus. Então eles vão entrar em Você é contato com avisado. todo mundo que participou e pedir para essas pessoas fazerem o teste e ficarem de quarentena. Aí então foi o primeiro protesto que tinha isso. Também tinha um cara com álcool em gel, dando álcool em gel para todo mundo. Eles pediram para as pessoas irem de máscara, eles também estavam dando máscara para quem estava sem máscara no protesto. Então foi bem assim, foi bem legal também, foi bem diferente. E depois, quando eu fui para a parada, um pouco mais tarde, né? A parada começou às 6 horas da tarde. Assim, na verdade, eu só chorava, amigo, porque sabe essa sensação de quando você vai na parada e você começa a ver as pessoas na rua com a bandeira do arco-íris, sabe? Tipo, em grupos e tal. E foi, olha, até me emocionei de falar de novo. Mas foi Eu assim, fiquei com vontade de chorar. é, eu só chorava, foi Porque muito. depois de tanto, né? Tanta angústia, né, a gente se segurando tanto tempo e tal, você poder ir tranquilo para um evento como esse deve ser uma coisa muito libertadora. Deve ser uma sensação incrível. Sem falar, É, né, em tudo que uma parada LGBT traz pra gente, que é LGBT. Só tem isso também. Então eu sim. imagino como você deve ter.
positivo, né? André, a gente vai ter que ir para o final já. Olha como passa rápido, né? Sim. Meu Deus do céu. Amigo, deixa eu só falar uma última coisa sobre o negócio da parada, porque Claro. também muita gente me perguntou, assim, esses eventos, eles estão acontecendo, eventos assim em estádio estão acontecendo desde o ano passado. Eu confesso que nem eu sabia, porque foi tipo jogo de futebol, né, que eu não faço a menor ideia, mas já tinha acontecido Eu em também. estádio, com muitas pessoas e tal. Só que assim, quando eu fui na Uhum. parada, eu também esperava que a gente fosse todo mundo ficar assim, fosse um pouco mais, todo mundo sentado, sabe? Eu achei que fosse ser um pouco mais rigoroso. Mas parando para pensar, eu acho que eles deixaram as pessoas, primeiro que tinha, não um rigor, mas assim, tinham entradas específicas e eu só tive contato com as pessoas que estavam sentadas no meu bloco. Então, o estádio, pelo que eu vi nas notícias, foram 36 mil pessoas. Mas eu não tive contato com essas Uau. 36 mil pessoas. É muita gente. Só com quem Eu estava no tive seu bloco. contato com as pessoas que estavam na minha parte ali do estádio. Mas eu imagino, e lá eles tinham pessoas que eram fiscais do coronavírus, que eram pessoas que estavam fiscalizando se as coisas estavam indo bem ou não. Eu imagino que eles não tenham sido tão rigorosos de falar do tipo, o uso de máscara não era obrigatório, era opcional. Mas eu acho que eles não foram tão rigorosos de falar, pelo amor de Deus, fica todo mundo aqui sentado, ninguém faz. Eu acho que eles não foram por conta dessa situação de que já faz meses que a gente não registra nenhum caso ou registra poucos. Em alguns dias registra, mas muito pouco. Não E que tinha nem eu te necessidade de falei, tocar terror, né? não tinha necessidade de tocar o terror. Eu acho que eles tocaram o terror mais no começo, então agora eles estão sendo mais flexíveis. E eu, pelo menos, pensando no histórico da atuação do coronavírus, da gestão do coronavírus aqui em Sydney, eu acho que se aparecer, tipo, 10 casos, eles vão de novo fechar tudo, sabe? Eles vão começar a ser um pouco mais rigorosos. Então, eu acho que por isso que eles tiveram essa flexibilidade, porque essa flexibilização com a parada, porque eu também, assim, eu não fiquei com medo em momento algum, mas depois eu parei para pensar que realmente, assim, gente, era pelo menos, eu não sei quantas pessoas tinha na parte que eu tava, mas devia ter pelo menos umas 50 pessoas, sabe? E a Meu gente Deus. tava levantando, ia no banheiro, podia comprar cerveja, estavam vendendo caríssima, mas estavam vendendo cerveja, comida. Então, não, sério, amigo, uma cerveja aqui, 9 dólares e 50 na parada. Uau, mas $9 australianos, não sei quanto que é em real. É, 9 dólares, não, em real, multiplica por 4 isso. Quase 40 Uau, reais numa uma latinha de cerveja? cerveja. É. Tá louca, E nove e imagina, cinquenta gente. também. E 9,50 é bem caro, porque. Bom, eu não bebo muito, mas é bem caro. Eu acho que era caro pelo evento, né? Bom, Aí gente, as realmente, críticas. é, a gente precisa ir indo para o final, senão o Instagram Uhum. derruba a gente. E assim, o que eu deixo aqui de mensagem, o que eu quero falar aqui nesse finalzinho é o seguinte. O André compartilha aqui com a gente que é possível você estar num país que venceu o coronavírus, né? Existem formas de você realmente vencer, de você sair vitorioso dessa batalha que o mundo, na qual o mundo se engajou, entendeu? Mas para isso são necessárias as coisas, minimamente as coisas que o André comentou aqui, né? Lockdown ser levado a sério, partindo de cima para baixo, né? Do governo para os governados. Lockdown ser levado a sério, um governo engajado, em união com os presidentes e governadores. A gente precisa ter um sistema onde as pessoas entendam o que está acontecendo. A gente precisa ter fronteiras fechadas. Se tiver essas coisas todas, o vírus não tem como vencer, entendeu? Sim. E aí, né, aí a gente consegue chegar numa realidade onde a gente pode ir para uma parada, onde a gente pode se divertir, onde a gente pode ter liberdade de novo. Eu acho que o que eu quero trazer com essa nossa live aqui, com essa conversa que a gente teve, é isso. Achei maravilhoso os momentos que a André deixou bem claro que a Austrália não é um país perfeito, não é Elysium, que nem tem naquele filme, mas o governo fez a sua parte. E tem um governante tosco também, acho que ele não chega aos pés do nosso aqui, mas enfim, até porque, né, um páreo um pouco difícil de ganhar,
mas ele fez o que lhe competia enquanto uma autoridade que está à frente de uma nação. Ele cuidou dos seus cidadãos. Ele fez a coisa funcionar. E aqui a gente não vai ter isso. Isso é um fato. Volto a dizer, nossa conversa aqui não é sobre política. Tudo isso que eu estou falando são fatos, não é o que eu acho. E eu acho que assim, eu estava conversando com uma amiga mais cedo, André, e me parece que cada terra, cada nação, cada país tem a sua lição para aprender com esse coronavírus. Algumas já aprenderam, como com certeza é o caso da Austrália, e algumas nem sabem que lição que é que tem que aprender, como é o caso do Brasil. E eu me pergunto que consciência se requer, enquanto coletivo, que consciência se requer para que a gente vá para a próxima lição, para que a gente termine essa e vá para a próxima. Eu me pergunto quanto ainda a gente tem que sofrer e apanhar e levar surra para a gente mudar de fase, né? Como aconteceu com tantos lugares. Eu achei bárbaro poder conversar com você, eu achei bárbaro poder saber que sim, é possível estar num lugar onde coronavírus já não faz mais parte do dia a dia. É essa a mensagem que eu quero deixar aqui. E eu acho que, para a gente terminar, você poderia contar para a gente, André, uma coisa que você acha maravilhoso na Austrália, ou seja, uma coisa que a Austrália é melhor que o Brasil, e uma coisa onde a Austrália é pior que o Brasil. Sim. Deixa eu ver. Amigo, só uma coisa assim para falar. Em tese, a pandemia não Claro, acabou na Austrália, mas a claro questão que é não, muito mas controlada. Então, arrisca. isso, por isso que nem você perguntou se eu tinha medo e eu realmente não sinto. Eu sigo os protocolos, eu trabalho de máscara, ou eu tento usar eu uso álcool em gel, mas o medo é bem. Assim, eu sei que o risco é mínimo, não mínimo, mas o risco é muito baixo de pegar o vírus hoje, a não ser que as coisas mudem, né? Sobre o que eu mais gosto, o que eu acho melhor na Austrália e o que eu acho melhor no Brasil, Aonde você acha que a Austrália é melhor que o Brasil e aonde você acha que a Austrália é pior que o Brasil? eu acho que a Austrália é melhor de organização, em relação a tudo mesmo, assim. Eles são um país muito organizado. E onde eu acho que ele é pior, olha, eu acho que ninguém vai concordar comigo, dos brasileiros que moram aqui, mas eu acho, assim, um país bem elitizado. É porque a Ah, gente vem pra é? cá e tem essa ideia de que realmente a gente ganha bem. Então você trabalha, tipo, eu trabalho de Uber Eats, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo me organizar. Mas eu ainda acho a distribuição de renda, assim, bem. Por exemplo, assim, bom, não sei. Eu acho um país bem elitista ainda. Eu acho que a influência da Inglaterra foi muito forte durante a. Não só da Inglaterra, a imigração europeia eu acho muito forte. Eu acho que as pessoas, por exemplo, os indígenas daqui, acho que definitivamente não tem muitas oportunidades. Não sei, acho um país elitista. Acho que os ricos moram e meio que, como eu posso falar? Toleram os imigrantes e os indígenas. Eu sinto meio isso. Mas eu acho que nenhum Bom, brasileiro sente. Então talvez o é pessoal me cancele por uma conta disso. burguesada nessa Austrália que É, acha que eu, manda no mundo. É isso. é porque a gente Burguesa. mora, que nem a gente que é estudante internacional, a gente mora aqui no centro, né, na região de Sydney, assim. E nessa região realmente é tudo perfeito, é tudo lindo, mas eu nunca fui para um lugar tipo assim que eles falam periferia daqui, mas pelo que eu vejo de matéria, ou eu estou seguindo uma TikToker que eles falam sobre isso, a vida não é assim tão fácil, sabe? Então eu acho que, não sei, eu sinto um pouco ainda que a Austrália não se preocupa como deveria se preocupar com as pessoas Com a que não população mais nasceram, pobre. uma solução mais pobres. E as pessoas falam muito da questão do meio ambiente aqui também, que o governo tá cagando, e pelo menos pelo que a gente viveu aqui de Queimada, há 2 anos atrás, gente, como assim? A gente tinha, o céu era laranja, durante um mês inteiro o céu foi laranja, sabe? Meu Deus. Então, eu acho que esse Bom, é meio que o pior, assim, sabe? entendi. Enfim, eu espero que as pessoas que passaram por aqui tenham pegado essa mensagem, que os brasileiros, apesar da gente estar no pior momento até hoje, porque eu não sei se a gente vai ter outro momento pior do que o de hoje, pode ser que sim. Apesar da gente estar no pior momento da pandemia aqui no Brasil, já se arrasta por um ano, e a gente consiga olhar para frente, a gente se espelhe nesses lugares
e aprenda com eles o que é possível fazer. E uma outra coisa que eu quero falar é o seguinte: é importante a gente comemorar quando outro país consegue, que é uma coisa que assola o planeta. Então, se a Austrália consegue, outro país consegue, a coisa vai diminuindo no mundo, entendeu? Eu fiquei sabendo que hoje o Brasil passou para o primeiro lugar de contaminações no mundo. Então, é um tipo de protagonismo péssimo, mas é um protagonismo que o Brasil está tendo nesse momento. Mas que a gente possa, sabe, ficar feliz de ver outras nações controlando, como você falou, né? Controlando a situação e podendo garantir um pouco mais de liberdade e minimamente um pouquinho de segurança para a gente retornar aquilo que a gente entende como normalidade, né? Para terminar, vamos fazer uma coisa engraçada? Só para dizer para as pessoas, a gente fala nossa cidade, nosso estado, nosso país, dia e hora. Vamos lá? Então, eu sou em Sydney, eu estou em Boituva, estado de São Paulo, Brasil. São 8h01 da noite, de quarta-feira, dia 10 de março. E você, André? Bom, meu nome é André, eu estou em Sydney, no estado de New South Wales. Aqui são 10h02 da manhã de quinta-feira, dia 11 de março. Então, isso quer dizer o quê, Brasil? Isso quer dizer que existe amanhã, né? Que o André já... Vamos fechar aí com essa mensagem, sei lá, minimamente positiva. Tirei um print aqui, daqui a pouco eu compartilho. Quero agradecer demais você, André. Muita saudade. Obrigado. Também. Espero aí. Parece um sonho, mas eu espero novamente estar com você, com meu namorado, curtindo um bloquinho, tomando catuaba e se divertindo como a gente sempre fez nos carnavais aqui no Brasil. Ai, tomara. Vai dar certo. Ano que vem. Axé, que assim seja. Gratidão, amigo. Beijo no seu coração. Beijo. Bom dia aí. Boa noite. Boa noite pra gente. Bom dia pra você aí. Bring you home. Yeah, come on. 그랬던 나를 와바뀌게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 세상이